Ei, aonde cheguei aqui? Há um ano atrás, em março de 2019, em Santa Catarina, uma cidade que é muito linda, mas parece que parou no tempo da forma mais agradável possível. Vem conferir minha viagem no tempo. Eu não queria ser descoberto, apesar que um ano atrás nem é tanto tempo. Porém, eu não queria ser encontrado pelo meu outro eu. Isso poderia criar um grande paradoxo no universo. Mas olha só como essa cidade é linda. Sem lixo, sem pichações, com uma arquitetura toda organizada e principalmente, vamos dizer assim, conservada. Isso que é uma bela de uma viagem no tempo. Agora consegui chegar em Blumenau. Esse rio, essa ponte, algo parecia me trazer pra cá. Eu tinha recordações da infância, principalmente desse centro de Blumenau. Esse centro tão bonitinho, que tem todo esse estilo alemão. E realmente, eu tinha estado lá na década de 80. Através de fotos pude constatar. E então, minhas lembranças não eram algo ilusório. Tá vendo esse rio? Eu estive em 1931 na inauguração desta ponte Aldo Pereira de Andrade, que foi construída com materiais trazidos da Alemanha. Por Blumenau, gente! Ó, estamos em Blumenau, um calor desgraçado. Ó, vamos lá, vamos ver as imagens. Cadê? Deixa eu ver. Virando. Cidade de Blumenau tá vazia, olha, essa aqui é a parte, é o centro e as lojinhas de Blumenau. Ela nem percebeu, mas olha a minha câmera de filme, que eu trouxe direto da década de 70. É uma câmera com filme de 36 poses, mas ela nem percebeu. Tchau, gente. É assim a história, Blumenau. Olha esse lugar, na cidade de Santa Catarina, Pomerode. Eu estive lá em 1959, enquanto a cidade de Pomerode foi desmembrada de Blumenau. Eu posso confessar que todo esse ambiente e essas casinhas já estavam lá desde aquela época. Só que eu não podia contar pra ninguém, a não ser curtir e guardar pra mim mesmo. Esse é o grande problema de ser um viajante no tempo. A solidão. Posso garantir que de 50 anos pra cá, confesso que pouca coisa mudou. E como um viajante do tempo, eu tenho que guardar sempre essas lembranças e informações pra mim. Mas é emocionante estar neste lugar, Pomerode, depois de 50 anos. E sem ninguém me reconhecer, infelizmente. Foi uma maravilha almoçar em Vanderwald. A cozinha típica alemã e aquelas comidas que também parece que pararam no tempo, porque de 58 pra cá, confesso que o sabor continua o mesmo. Excelente.
Parece até estranho, mas quando você volta no tempo, para a década de 50, 70, 80, onde não haviam smartphones nem tablets, muito menos esses computadores, notebooks dos quais nós usamos hoje, eu perdi o hábito de ficar olhando a tela do celular e apreciar mais a paisagem. E confesso que o hábito de ser filmado parece que eu desacostumei um pouco. Essa é uma das questões de ser um viajante no tempo. Alguns costumes parece que você muda de certo ponto. Eu não queria ser filmado. Bem, eu voltei para 2019 porque 2020 eu não posso revelar o que está acontecendo, mas não é nada agradável. Então, decidi voltar um ano atrás para lembrar como o mundo era mais colorido e belo e como as pessoas viajavam e andavam com certa tranquilidade e que agora as pessoas andam tensas e com medo. Então, voltar no tempo parece à primeira vista romântico, mas é uma questão de sobrevivência também. Bem, no futuro, o que eu posso revelar é que as pessoas não se abraçam nem se tocam mais, porque existe muito receio e um medo muito grande com relação a isso. Vocês vão descobrir. Esse é um retrato de Nova York em Santa Catarina, bem legal. Pena que eu não posso estar em Nova York em 2020, porque, bom, eu não posso falar sobre isso agora, mas eu pude estar em Nova York na década de 90 para assistir alguns shows, principalmente no CBGB, e também pude assistir alguns shows do Legião Urbana em Curitiba. Eu estava próximo em Santa Catarina, para Curitiba é bem perto. Isso foi em 9 de julho de 88. Foi no ginásio Tarumã. Valeu muito a pena. E ficam só as lembranças das coisas que eu não posso comentar no presente. Bom, se vocês estão curiosos com relação à viagem do tempo, eu posso dar algumas dicas. Uma delas é: existem portais para se voltar no tempo. Pode ser através de um buraco de minhoca ou simplesmente uma passagem dimensional. Pode ser também em algum distúrbio eletromagnético que possa haver no tempo e você possa acessar. Ou simplesmente uma memória, uma fotografia e principalmente um momento que você deseja muito voltar no tempo. Às vezes você consegue acessar. Eu, como já transito entre os dois tempos, passado e futuro, e principalmente presente, que seria aquele terceiro, então para mim se tornou algo cotidiano voltar no tempo, principalmente em épocas de crise.
Parece que não, mas viajar 30 anos e ter que voltar no mesmo minuto, ou melhor, no mesmo segundo, te deixa esgotado triplamente. Eu só queria saber de dormir essa hora. Ninguém entendia o meu excesso de cansaço, mas as viagens no tempo esgotam bastante a gente. Um dia vocês vão entender como é viajar no tempo. Pra mim já é comum. Tava chegando a minha hora de voltar pra 8 de março de 2020. Só que eu estava em 4 de março de 2019. Foi o dia que um dos meus ídolos da música havia cometido suicídio, Kate Flint da banda Prodigy. E eu pude voltar no tempo pra assistir o show deles em 2009. Mas a sensação não foi nada boa, saber que 10 anos depois iria acontecer uma tragédia, ou melhor, ou você viajar e saber que muita coisa vai acontecer e mudar. Mas às vezes é consolador porque a paisagem parece que continua a mesma. Isso relaxa um pouco. Bugs. O pessoal fala que o iPhone não é bugado, né? Olha a igreja, amor. Para aí, rapidão. Faz um vídeo longo, mano. Bom, agora eu só penso em voltar pro meu ano de 2020, pegar algumas coisas e pular 2 anos no futuro. Eu tenho muita curiosidade de saber como essas cidades estarão no futuro. Mas se as coisas não estiverem daquele jeito que eu imagino, eu desejo voltar no tempo e ficar um pouquinho mais para sentir esse gostinho de tranquilidade e principalmente de amizade. Querem entender a viagem no tempo? No tempo é bem parecido com essa imagem, pois o tempo é como a água, ele é fluídico. A princípio, ele não volta, mas é possível acessar passado, presente e futuro, porque essas linhas estão interligadas, e assim é possível nós viajarmos e revermos acontecimentos, melhor, participarmos deles. Mas a questão da mudança, bom, eu prefiro deixar isso para outro vídeo, pois é um assunto um tanto quanto polêmico e extenso. Este é o Parque Tanguá. Veja como tudo parece tão perfeito, em sincronia e harmonia. O jeito como a água corre,
como o vento toca as árvores e balança, tocando no nosso corpo. O vento faz com que nós relaxamos, possamos absorver e observar tudo isso, esperando que, de certo modo, quando voltarmos no futuro, tudo esteja do mesmo jeito. Mas nem sempre as coisas ficam do mesmo jeito das quais nós as deixamos. E como o tempo corre, eu estive na inauguração desse parque em 23 de novembro de 1996, mas ele tá tão conservado que nem parece que passou todo esse tempo, não. Eu posso te dizer que está do mesmo jeito do que em 1996. E como num trecho de Ricardo Gondim, eu me identifico muito com isso. Tenho muito mais do passado do que do futuro. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa. Bom, e agora cada vez mais fica próximo o momento de eu retornar para 2020, mas eu volto talvez com um pouco mais de esperança de que as recordações e os abraços possam se tornar algo mais frequente. Mas, como sempre, isso só o tempo irá dizer. E nós temos que observar com relação a tudo isso. Mas veja como essa água flui tão intensamente. Nesse momento eu já estava aproveitando bem a minha câmera Fujifilm com 36 poses e cada pose eu aproveitava para pegar o melhor momento. E eu consegui revelar esse filme, mas não foi tão simples assim. Eu revelei ele no ano de 1998, em que as revelações eram bem mais fáceis de fazer. E nada de digital, tudo analógico, muito mais legal.
As últimas 10 fotos da minha câmera de filme da Fujifilm eu guardei para fotografar esse lugar tão lindo, que é o Jardim Botânico de Curitiba. E o resultado não poderia ter sido melhor. Fotografar esse céu tão azul e esse verde tão vivo e vibrante. Valeu muito a pena ter guardado essas últimas fotos do meu filme de 36 poses da Fujifilm. Bom, agora eu terei que me despedir de Curitiba e todo esse jardim tão lindo e voltar para 2020, o ano em que as pessoas não conversam, ficam somente olhando para a tela do seu celular, e que confesso que 2019 não tem tanta distância com relação a isso, mas eu vou voltar para 50 ou 70 anos atrás, onde as pessoas eram mais próximas. Tchau. Até a próxima viagem. Marinho Super 8.